Olá pessoal, dando continuidade aos nossos treinamentos a respeito de produtos para controle do peso, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da Paradoxine. Então, só relembrando, né, nós estamos num momento de muito estresse, muita ansiedade das pessoas e muita gente acaba descarregando na comida, na alimentação e acaba exagerando um pouco nas quantidades, tá? Além disso, né, apesar da gente estar tentando voltar a uma normalidade na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente ainda tem uma diminuição do volume de atividades físicas, a gente ainda está ficando muito tempo em contato na nossa casa, em contato com comida, e isso faz com que de uma maneira geral a gente continue tendo, né, um pouco o ganho do peso, tá certo? Então, lembrando, né, que como a gente fica mais em casa, descarrega mais no prato de comida, a gente tem um desequilíbrio no nosso balanço energético, lembra? Então o nosso balanço energético é aquele que a gente tem um consumo diário, né, mais ou menos a gente necessita de 2.000 calorias, quando a gente consome mais na alimentação, isso acaba sendo armazenado na forma de gordura dentro do nosso corpo, e quando a gente tem um consumo menor do que 2.000 calorias, a gente acaba, né, utilizando as reservas que a gente tem no corpo, e isso faz com que a gente perca peso, tá certo? Então esse é o nosso balanço energético, essa é a nossa situação do nosso dia a dia, principalmente causada por essa quarentena que a gente espera que seja acabando, mas a gente ainda está com muita influência dela na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? E aí o Paradoxine, na verdade, é um fitoterápico, né, um extrato de uma planta de origem africana, chamada grãos do paraíso, é o nome da planta, e ela tem uma atividade muito parecida com o gengibre. Então ela tem o efeito que a gente chama de termogênico. Então ela impede o acúmulo de gordura, né, e diminui a quantidade de gordura já que a gente tem no nosso organismo, né, a nossa gordura existente. Então ela vai trazer uma série de benefícios para nós nesse auxílio do controle de peso do dia a dia, causado aí por essa diminuição de atividades, por aumento do consumo de alimentos, e todas essas situações que a gente tem passado, né? Então lembrando que um termogênico, na verdade, ele é uma substância que vai fazer com que o nosso organismo utilize mais energia para fazer para cumprir as suas funções, para a gente se movimentar, para a gente dormir, para a gente respirar. E a partir do momento que ele consegue fazer com que a gente consuma mais energia, a gente tem um menor acúmulo dessa energia. E sempre que a gente tem uma diminuição no acúmulo de energia, a gente tem uma diminuição na nossa gordura corporal, tá certo? Então ele tem dois mecanismos básicos, né, para nos auxiliar nisso daí, né? Então ele aumenta a atividade do nosso tecido adiposo, do nosso tecido gorduroso, na verdade, né, das gorduras que a gente tem acumulada no corpo, e isso vai fazer com que a gente resulte no maior gasto de energia, porque ele consome mais essa gordura, tá? E ele aumenta significativamente a nossa queima de calorias, ou seja, quanto a gente precisa de calorias. Então, se a gente precisava de 2.000 calorias para respirar, para dormir, para se movimentar no dia a dia, ele faz com que a gente, né, queime mais do que 2.000 calorias. Isso faz com que, na verdade, a gente melhore o nosso balanço energético, tá certo? Então, a principal função do Paradoxine, na verdade, é esse efeito termogênico, né? Esse aumento na queima de gorduras, esse aumento, né, na nosso consumo de calorias no nosso dia a dia, tá certo? Aí ele tem outros benefícios agregados, como todo termogênico, ele ajuda a prevenir diabetes, porque ele diminui o volume de glicose circulante no sangue, ele aumenta os níveis de testosterona, né, porque isso faz com que a gente também queime mais calorias, ele ajuda a controlar inflamações, isso é importante para a nossa rotina no dia a dia. Mas lembrando, né, a principal função dele é termogênico, queima de gorduras e auxílio no controle de peso, tá certo? A dosagem usual do Paradoxine, 40 miligramas, então a gente pode fazer cápsulas desse produto com 40 miligramas, e aí consumir de 1 a 3 vezes ao dia, sempre próximo das principais refeições, né? Então, se for 3 cápsulas do dia, café, almoço e jantar. Se a pessoa quiser tomar 2 cápsulas por dia, ela vai ter efeito também almoço e jantar, né? Então, nessa situação, sempre com indicação principal de termogênico, redução de gordura abdominal, redução de gordura acumulada no nosso organismo.
tá certo? Sempre lembrando, tá? Não são todas as pessoas que têm ganho de peso por causa só de alimentação, então a gente tem que ter uma certa ponderação. E lembrar que todos esses produtos, eles auxiliam, né? Eles não fazem milagres, então sempre que uma pessoa quer bons resultados, ela usa esses produtos como auxiliares, mas ela tem, né, que ter uma alimentação mais regrada, ela tem que ter um aumento de atividade física, tudo isso vai auxiliar ela, tá bom? Então aí mais uma opção para o nosso dia a dia, Paradoxine, um termogênico que auxilia no aumento do consumo de calorias, auxilia na diminuição das gorduras localizadas, ok? Um abraço a todos, tudo de bom para vocês, boas vendas!